aí, galerinha do terceiro, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha, né? Depois faz só a correção na aula ao vivo, tá bom? Vamos lá. Aula 57 e 58, né? Então eu tenho lá, já que uma turma tem aula ao vivo, a outra não. Tem aula que eu tenho que mandar para vocês, tá? Então o terceiro que acabou a aula ao vivo, né? Mas vamos lá. Eu mando a correção depois, tá bom? Página 46, setor A. Aulas 57 e 58. Tá bom? Indução eletromagnética, tá? Nessa aula, a gente vai explicar para vocês qual é o funcionamento básico do gerador de energia. Tá? Ele começa através de produzindo o que eles chamam de fluxo magnético. Vou trabalhar rapidinho, que é bem simples a aula, tá? Então, o que acontece? Olha a primeira figura de vocês. Eu tenho um ímã fazendo um movimento numa bobina. Então, aí você tem várias espirais, igual do caderno aqui, né? Certo? Feito de material condutor, geralmente ferro ou aço, tá? Onde, na hora que esse ímã aproxima ou se afasta, o amperímetro, ele tem a medição. Observe que o amperímetro, quando está aproximando, ele está no máximo. Quando ele para, o amperímetro está zero. Esse amperímetro vai aumentando e assim funciona. Então tá assim, ó. Quando o ímã se aproxima da bobina, a indicação do amperímetro é diferente de zero. Quando o ímã fica em repouso próximo à bobina, é zero. Quando o ímã se afasta, a indicação do amperímetro é diferente de zero. Ou seja, se o ímã fizer um movimento oscilatório de vai e vem dentro da bobina, ele vai gerar uma corrente elétrica, ou seja, ele vai produzir, vai gerar eletricidade, certo? Então, uma das maneiras de produzir energia em grande escala é você ter vamos supor, um ímã gigante, pode ser artificial, natural, né? Artificial é mais fácil, produz no laboratório, né? Até com a potência maior, com a escala maior. Aí o que acontece? Ele movimenta, certo? E conforme, quanto mais rápido esse movimento dele, maior é a produção de energia elétrica, tá? Vocês vão ver que é bem simplesinho, tá bom? Então a corrente gerada nos casos que o ímã aproxima ou se afasta da bobina é conhecida como corrente elétrica induzida. E ela surge devido à atuação do campo magnético gerado pelo ímã na bobina. O fenômeno ocasionado às correntes nesses outros fenômenos é conhecido também como indução eletromagnética, tá? E como eu calculo esse fluxo magnético? Como é que eu faço, gente? Vamos lá. Para a gente saber, são duas formas importantes. A primeira forma é do fluxo magnético. Essa letra grega chamada de φ indica fluxo magnético. Ela é dada por B, que é a intensidade do campo, A, que é a área, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo nem sempre tem, tá, gente? Aqui está o cosseno de alfa, você cosseno de alfa, beta, gama, não importa. Então aqui é a intensidade do campo magnético dada em Tesla. Aqui é a área dada em metro quadrado, né? E o cosseno é um valor numérico qualquer. Se não tiver o ângulo dado, você fica zero. O cosseno de zero é igual a 1, então você corta ele da fórmula. Geralmente, os exercícios não vem ângulo, tá? Vocês trabalham com... Por quê? Se você faz um ângulo, se você vai multiplicar por um valor menor que 1, já que o cosseno entre 1 e 89 é entre 0 e 1. Então, quer dizer, o fluxo vai diminuir. Então, para o fluxo ter um valor máximo, esse cosseno tem que ser 0. Porque o cosseno de 0 é igual a 1, tá? Então, geralmente, não vai ter esse cosseno. É só a intensidade do campo e a área. Quando eu falo a área, gente, é a área da bobina. Sabe a área da espiral que estava passando para vocês o ímã? Então, quanto maior é a área da espiral, maior a energia. Quanto maior a intensidade do campo, aqui a intensidade do campo magnético depende do ímã, né? Então, quer dizer que o fluxo magnético depende do ímã e da área da espira, da área desse anel. Quanto maior for o ímã, melhor for esse ímã, mais intensidade de produzir, certo? Maior for esse anel, maior vai ser o fluxo de energia, tá bom? Então, isso é muito importante aí pra gente, tá? Esse fluxo de energia é dado em Weber, em homenagem ao cientista aí, WB. Não coloca só W, porque W é watts. Aí coloca WB em homenagem ao Weber, tá bom? Por que é importante saber o fluxo de energia?
Para calcular a energia produzida, se aqui, ó, força eletromotriz, energia, tá bom? Basta dividir o fluxo pelo tempo. A variação do fluxo pela variação do tempo. Aqui eu vou achar, gente, a força eletromotriz. Eu vou explicar para vocês já a lei de Lenz, tá? Então, quer dizer, aqui é a voltagem, lembra? Que é dada em volts. A força eletromotriz é dada em volts. Certo? Tudo bem? Olha o que acontece, gente, então. Quanto maior é o fluxo, no menor tempo de movimento, eu vou produzir quantidade de energia maior. Então, qual a ideia? Qual a produção de energia melhor possível? É eu ter uma grande área, os geradores são gigantescos, certo? Eu tenho o quê? Um campo magnético grande e ele produz muito movimento, tá? Muito movimento. A importância, por exemplo, se for um gerador movido a água, a importância desse fluxo da água para aumentar a turbina, para aumentar esse gerador, entendeu? Quer dizer, maior o fluxo de água, maior a quantidade de água, maior o movimento das turbinas, maior movimento dentro desse gerador, a produção de energia aumenta, tá? Então essa é a ideia, tá bom? Aí mostra para vocês o seguinte, lei de Lenz. A corrente induzida na superfície limitada de um fio espira é criada de modo a compensar a variação do fluxo magnético atravessa. Quando o fluxo magnético aumenta, compensar o fluxo tem o objetivo de diminuir. Quando o fluxo magnético diminui, compensar o fluxo tem o objetivo de aumentá-lo. Então, quer dizer, a variação do fluxo pode ser positiva ou pode ser negativa. Lembra que a variação do fluxo depende da intensidade da área. Se você aumentar a intensidade da área, esse fluxo vai ter uma variação positiva. Se diminuir, vai ter uma variação negativa. Mas para cá, para te calcular depois aqui, vocês vão ver que por efeito de cálculo vai em módulo depois, tá? Lei de Faraday ou Newman. A força eletromotriz média em um espira corresponde à variação temporal do fluxo magnético em símbolos, como pode ser negativo para vocês aqui, né? Ó, em módulo, né? Módulo do fluxo dividido pelo tempo. Modo da variação do fluxo, modo da variação do tempo. Observações. A lei de Faraday ou Newman, tá? Indica que quanto mais rapidamente ocorrer a variação do fluxo, maior será a força motriz, né? Quanto mais rápido você tiver, ou seja, quanto for o menor tempo possível, maior é a sua força eletromotriz, maior é a voltagem, maior a tensão elétrica que você produz. Caso a variação do fluxo ocorra em um circuito fechado, a força eletromotriz irá causar, só um minutinho, uma corrente no circuito. Sendo assim, ao conhecer a força eletromotriz induzida, a resistência elétrica associada a esse circuito, pode terminar pela corrente pela primeira lei de Ohm, ou seja, R é igual a U dividido por I. Então, se terminar pela resistência, pode terminar pela primeira lei de Ohm, né? Trabalhamos com ela também na aula. R é igual a U dividido por I. Certo? Então, é bem simples aqui, tá bom? Caso a variação do fluxo ocorra em um circuito aberto, não surgirá corrente elétrica induzida, porém, ainda pode considerar no espira DDP igual a força motriz induzida. Ou seja, se o circuito estiver fechado, vai gerar energia, claro. E tem que estar fechado, lembra? O que é necessário para que haja um circuito? Tem que ter uma fonte de energia, uma força eletromotriz, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, eu tenho que ter um material condutor, no caso fios, para levar essa energia para algum lugar, eu tenho que ter um material receptor para receber essa energia e transformá-la em outra forma de energia, e esse circuito tem que estar interligado, tem que estar fechado. Se esse circuito estiver aberto, gente, não vai adiantar muita coisa, né? Certo? A energia não vai passar, tudo bem? Essa é a ideia. No circuito aberto, só a espira fica eletrizada. Na hora que tem o fluxo magnético ali dentro, certo? O ímã se movimentando, a espira, né? Em torno da espira vai gerar uma corrente elétrica, mas não vai transmitir para nenhum ponto, já que o circuito está aberto, se ele não estiver fechado, né? Certo? Então é bem simples, é a aula, tá, gente? Só para mostrar para vocês que o que é o fluxo magnético? É a intensidade do campo vezes a área, certo? E como eu acho a força eletromotriz, ou seja, quanto eu acho a energia que ele produz, eu vou dividir a variação do fluxo da variação do tempo. Só isso, bem tranquilo, tudo bem? Certo? Copiem rapidinho, vamos lá.
Vocês vão ver que os exercícios gente, dessa aula, a maioria são teóricos, tá? Mais teoria, mais definição para você fazer. A gente não usa fórmula. Eu esqueci de pedir para vocês. Que é um conteúdo que cai menos em vestibular, deixando no final para vocês. Cai mais no vestibular de vocês é a parte do primeiro ano. Movimento uniforme, variado, a parte de pressão, a parte de óptica, de termologia, né, de temperatura, pressão. Tá? Isso cai bastante em vestibular. A parte de onda, geralmente essa parte no final aqui é mais específico, tanto que tem algumas escolas que nem trabalham com essa parte de fluxo magnético, tudo, mas em São Paulo ainda trabalha, tem algumas universidades que exigem, entendeu? Dependendo do curso, se eu fazer, isso eu vou usar bastante também. Então, certo? Mas é bem tranquilo, tá? Ó, só o exercício 4 de vocês, eles vão usar cálculo, o restante é só definição, só teoria. Bom? Então quero que vocês montem, ó, tarefa mínima, eu sei que já entreguei nota, tudo não sei o que, mas faça a última tarefinha também. Tarefa mínima e resolva os 4 exercícios. Na nossa próxima aula a gente faz a correção aí de todos os exercícios aí, tá bom? Beleza, galera? Então, ó, são 4 exercícios e a tarefa, tá bom? Um abração para vocês, até a próxima, galerinha. Fui!